Muito bem, então visto aí, né, de uma forma um pouco mais resumida, não tão elaborada, né, sobre o pré-modernismo no Brasil, a gente chega na semana de 22, né? É, quando a gente fala na primeira geração moderna, muita gente acha que a primeira geração moderna ela vai acontecer apenas e tão somente em São Paulo, né? Na verdade, o São Paulo vai ser sim, né, o grande berço da Semana de Arte Moderna, né, com o Teatro Municipal, mas a gente não pode esquecer que ela vai acabar acontecendo, dada a sua projeção, entre aspas, negativa nas mídias, né, nos jornais da época, porque queria-se destruir a visão da Semana de Arte Moderna, né, da ideia de arte moderna no Brasil, e só que a propaganda negativa que tentaram fazer acabou alavancando, né, catapultando a estética para todo o Brasil. Então isso vai para o Nordeste, isso vai lá no Nordeste vai ter Jorge de Lima, né, que é um autor que eu amo, que futuramente eu quero fazer um vídeo só dele, né, já que nos livros didáticos ele tem um parágrafo sobre ele e o poema Essa Nega Fulô. E essa propaganda negativa que foi feita sobre a Semana de Arte Moderna acaba catapultando ela, espalhando pelo Brasil. Então no Nordeste você vai ter a presença dela, no Sul você vai ter a presença dela, Minas Gerais, no Sudeste você vai ter a presença dela, né, vai chegando, né, não fica só em São Paulo, Rio de Janeiro ali, vai se alastrando aos poucos, né. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, né, no Teatro Municipal, que foi alugado graças às vendas do café brasileiro para a Europa, né. E é nesse período aí que vão surgir, né, dentro da literatura brasileira, grandes manifestos, né, grandes obras que vão alicerçar a estética e a visão desses artistas da época. Então, a Semana de Arte Moderna, apesar dela começar ali, o seu embrião ser em fevereiro, mas ela já vinha acontecendo paulatinamente, ela já vinha acontecendo no Brasil. Basta lembrar que Anita Malfatti, em 1917, ela faz no Brasil uma exposição sobre o expressionismo alemão. Então ela expõe lá suas obras, suas telas, e isso acaba chamando muita atenção das pessoas, e chama a atenção, obviamente, também do Monteiro Lobato, que vai cobrir essa exposição e escreve um artigo extremamente hostil, agressivo, né, mal educado, Monteiro Lobato e as bolas fora dele, chamado Paranoia ou Mistificação. E lá ele destrói, ele detona a arte da Anita Malfatti, que vai tentar suicídio, que vai, né, querer parar de pintar e tudo mais, e depois ela né, a salva, né, ela é resgatada pelas mãos daquele gênio, o Papa do modernismo brasileiro, Mário de Andrade. A expressão o Papa não é à toa. O Oswald de Andrade é o idealizador, né? É a mente criadora dessa grande visão da primeira geração moderna, mas o Mário de Andrade é o Papa. Tanto que esses dois, né, que não são parentes, né, até então não tenho referências de parentesco entre eles, apesar de muita gente achar, os dois eram muito unidos intelectualmente, né? Chega uma hora que essa visão punk, anárquica, que a primeira geração moderna tem, vai começar a cansar o Mário vai querer ir para outros caminhos, e os dois vão ter ali uma discussão acadêmica acalorada, e cada um segue seu rumo. E aí o Mário vai lá escrever sua obra folclórica, suas pesquisas musicais, e vai criar obras inacreditáveis que a gente já conhece, né? E o Monteiro Lobato ele detona a Anitta em 17. Bom, tudo bem, entre aspas, né? Para ela não foi nada bem.
Então acontece que há uma ideia de se juntar. Teve uma novela na Globo, Um Só Coração, acho que esse é o nome. Na internet tem vários vídeos, né, recortes, mostrando esse encontro desses modernistas, né? Então, dentro da poesia, da literatura, você vai ter o Mário, o Oswald e o Ronald de Carvalho. Na pintura você vai ter a Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, né, entre outros. E na música o Heitor Villa-Lobos. Esses autores, eles e outros, muitos mais outros, vão fazer lá, vão promover esses encontros da Semana de Arte Moderna nesses dias. E que isso vai causar também um grande furor e um grande mal-estar na cabeça burguesa paulistana. Isso com a propaganda negativa que foi feita, que acaba sendo favorável aos modernistas, vai se espalhar pelo Brasil. Dentre esses autores, tem um que é muito especial, chamado Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele era neoparnasiano, né? Ele é um artista neoparnasiano, né? Ele tem uma poesia simbolista, ele tem uma poesia parnasiana, ele escreve com grande elegância, ele tem uma obra incrível, gigantesca. E o Manuel Bandeira, ele, para não magoar, não ferir os artistas que ele tinha amizade, que ele tinha contato ainda da geração passada, né, desses poetas parnasos, né, desses simbolistas, desses artistas realistas, ele não participa da Semana de Arte Moderna. Ele manda o poema Os Sapos, que é lido e é extremamente vaiado numa das noites da Semana de Arte Moderna, mas que acaba sendo um sucesso. Então ele fica em cima do muro, né? Mais pra frente ele vai aderir completamente e tal, mas para não causar um mal-estar entre os amigos do passado, ele não participa, e para não gerar um conflito com os novos amigos, ele manda um poema. Então você imagina, das cinzas das horas para o carnaval. Então imagina, o primeiro livro do Manuel Bandeira, As Cinzas das Horas, um livro extremamente lindo, para depois ele publicar um segundo chamado O Carnaval. Então você vê a diferença, Cinzas nas Horas e o Carnaval, a festa profana, a festa da carne, é o livro de inauguração, o livro inaugural do Manuel Bandeira na semana na primeira fase moderna. Então são esses autores, né? O Graça Aranha é chamado para ser o presidente, já que o Monteiro Lobato não havia aceitado, né? E aí ele assume lá o papel de presidente. Também ele tinha um grande nome, eles precisavam de alguém de grande nome para fazer parte a brilhantar essa obra. E o Graça Aranha é chamado, o Graça Aranha já acadêmico, né, fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, publicado o Canaã, né, e ele faz a cerimônia de abertura da Semana de Arte Moderna. Então, a primeira geração é uma geração extremamente heróica, arcaica, é uma geração extremamente anárquica, né, onde eles arrebentam as correntes que vinham daquela literatura, daquela arte acadêmica. Então a Tarsila do Amaral vai fazer aquelas pinturas inspiradas a lá cubismo, a vanguarda europeia também, assim como a Anitta Malfatti com o expressionismo alemão, que com muito custo eles conseguem levá-la para a Semana de Arte Moderna, e eles põem algumas telas, inclusive telas que estavam naquela primeira exposição dela. Então eles quebram essas correntes, né, as correntes nos dois sentidos, né, a corrente que fechava a arte como aquela arte acadêmica e abria a cabeça das pessoas para uma nova tendência que seria a modernidade. Aí sim nós podemos dizer que esses autores são considerados os modernistas e vanguardistas brasileiros, né, tanto na música, na pintura, na escultura. Então a principal característica dessa primeira geração é que ela é uma geração mais ácida, mais punk, mais anárquica. Eles entram com os pés na porta, escancarando a porta, fazendo aquele barulho, aquele escândalo. Eles queriam chocar, né, com poemas curtos, com poemas pílulas, né, com trazer o linguajar cotidiano para dentro da poesia. Manuel Bandeira, imagine Irene entrando no céu, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu, licença meu branco, em São Pedro Bonachão, entra Irene, você não precisa pedir licença, né? Então entra Irene, né? Seria entre Irene. Então o falar do cotidiano, né? Me dá um cigarro, companheiro, né?
Dá-me um cigarro, companheiro, diz a gramática, a boa gramática, né? Como diz Oswald de Andrade, né, nos pronominais. Então eles trazem esse discurso, né, para dentro da poesia, esse discurso falado das ruas, né? Você vai ver isso na poesia Ode ao Burguês, o Mário de Andrade. Ode é um poema de exaltação, de consagração, de elevação, né, de heróis. E ele vai fazer uma ode a São Paulo, né? Uma ode aos burgueses de São Paulo. Então, se você pronunciar várias vezes mais rápido, ode ao burguês, ode ao burguês, ode ao burguês, ódio ao burguês. E lá ele fala, né, filho, o que você quer de presente? Lá, eu quero um colar, um conto de réis e tralalá, e nós vamos morrer de fome. As aparências continuam, assim como era na obra, como você vai encontrar na obra realista do Machado de Assis, onde se vivia de aparências, né? Era uma sociedade muito corrosiva, de vitrine, né, que expunha muito uma visão, um caráter que no fim eram outros, né, tanto religioso, social e civil, né. Isso na virada do século continua, como acontece hoje, né. Eu não sou o Flávio que os alunos veem em sala de aula, eu não sou o Flávio que você está vendo aqui, eu sou uma outra pessoa. Eu sou um labirinto, eu não sei o que eu sou capaz, né? Nós não sabemos do que nós somos capazes, somos todos pecadores, todos fraquejamos, né? Mas a gente tenta mostrar, de uma certa maneira, coisas positivas, né? Isso a gente lembra, né, com muita clareza, né, dessa história, né, da Capitu, né, do Machado de Assis, no livro Dom Casmurro, né, que é o DVD da série. Né? E aqui você tem claramente todos esses aspectos de como era a sociedade do século XIX, né? E que vai ser rebatida com muita força nas décadas de 20, 30, 40 e tralalá, na literatura moderna, né? Então é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.